Vamos lá, bom dia novamente, continuando, né? Espero que o som esteja bom aí, contento para vocês. Bom, olha aí que fundo bacana. BRICS, página 370. BRICS. Eu gosto dessa, como que nós chamamos, né? Acrônimo, né? Desse acrônimo aí. Eu acho muito bacana. Então, assim, características e transformações das estruturas produtivas, página 370, para quem quiser acompanhar aí, tá? Página 370. E vamos lá. A iluminação tá ruim, né? Tá um pouco escuro, mas é o que temos, tá bom? Então, assim, na apostila de vocês, logo no início, diz que a BRICS, ela não é, né, um bloco ou uma associação econômica, né, assim como o Mercosul e outros, né, mas sim um agrupamento de países que, segundo muitos analistas, vão se transformar até o ano de 2050, né, numa grande potência de produção do mercado. Professor, isso é fato? Eu acredito que sim, né? Se nós mantermos os pés no chão, levarmos o país com seriedade, a economia com seriedade, sem mazela, sem corrupção, se conseguirmos diminuir isso, a exemplo dos outros países aí, né? Um exemplo foi os tigres asiáticos, que foi citado há pouco, na aula anterior, a gente pode sim. Então lá, o item 2. Acrônimo BRIC é formado a partir das iniciais dos países aí, né? Não tem os países, mas fica bem claro aí, né? Brasil, BRIC por iniciais dos grupos dos primeiros países que integravam o grupo: Brasil, Rússia, Índia, China, né? Professor ISS aí, África do Sul, tá legal, gente? Em 2011 foi inserida aí. A África do Sul, ela passa a fazer parte em 2011, né? E tá lá, o S acrescentado é o nome do país em inglês, South África. Olha a pronúncia do meu inglês, quase que majestoso, né? É pelo fato de ser uma pronúncia britânica. Eu sempre falo para vocês que o meu inglês é britânico. Então, voltando lá, item 3. O desenvolvimento industrial da Rússia está fortemente ligado às suas grandes reservas minerais, como ferro e manganês, e energéticas, como petróleo, gás natural, carvão mineral, fator que auxiliou o desenvolvimento da indústria de base. É na sua parte europeia que se concentram as grandes indústrias cuja produção é intensamente vinculada à existência de matérias-primas. Destaca-se, por exemplo, o complexo industrial dos Urais, uma das regiões mais ricas em minérios de toda a Europa. Nessa zona industrial verifica-se aí uma grande concentração siderúrgica e petroquímica. Essa é a característica principal da Rússia. Agora vamos para a Índia. A Índia destaca-se pela forte tradição do ensino tecnológico científico, ligado às ciências exatas e à utilização oficial do idioma inglês. Ambas características herdadas da colonização inglesa. São quase 2.000 instituições do ensino que formam milhares de profissionais qualificados todos os anos, com um custo, olha que interessante, com um custo muito baixo do que as outras regiões desenvolvidas do mundo e que ainda dominam o inglês, fator que atraiu diversas empresas transnacionais para a cidade de Bangalore. Incentivos fiscais do governo ajudam essa cidade a se tornar o Vale do Silício indiano, onde se concentram aí grandes centros de pesquisas e produção tecnológicas, especialmente o desenvolvimento de software, utilizados em diferentes áreas científicas, médica, empresariais, espacial, etc. Antes as pessoas colocavam que o Japão, né, era o pioneiro na tecnologia. O Japão ficou para trás da Índia há tempos e tempos. E o interessante é a quantidade de pessoas dentro da Índia, né, e o governo conseguir investir na qualidade de ensino. Para vocês verem que no nosso caso aqui, né, no caso do Brasil aqui, não é que nós não temos condições.
é que nós não temos pessoas qualificadas para nos representar politicamente falando. E aí faz com que... Professor, mas desde da descolonização? Desde a descolonização, vou fazer o quê? Se nós tivéssemos pessoas sérias, né, em algum momento, já teve, sim, obviamente que sim, mas que se deixaram corromper. Vamos lá para o item 5, não vamos falar de política não, senão a gente perde a estribeira. A atividade industrial chinesa sofreu profundas transformações com reformas políticas e econômicas implantadas no país pelo governo de Deng Xiaoping, 1904 a 1997. Após a década de 70, sua capacidade produtiva e as transações comerciais ampliaram-se com a abertura econômica, que envolveu um amplo programa de privatização e a atração de empresas estrangeiras. A criação das zonas econômicas especiais, chamadas de ZEEs, como plataforma de exportação, estipulou a entrada de empresas transnacionais que foram atraídas pela grande disponibilidade da mão de obra barata e as isenções de impostos oferecidos pelo Estado, estimulando o desenvolvimento de diferentes ramos industriais vinculados à produção do bem de consumo. O que dizer da China? A China hoje ela ocupa a primeira, oscila entre a primeira e a segunda posição de potência econômica. Né? Só que para chegar a esse posto, houve transformação lá. Ó, a primeira coisa que cita lá, transformações com reformas políticas e econômicas. Não adianta você transformar só a economia. Tá? Por quê? Quem que faz a economia? Não é a política? Então, tanto a economia como a política, elas andam entrelaçadas. Uma depende da outra. Quem aprova os projetos? Quem aprova a liberação dos fundos de investimento? Não são os governantes? Os governantes é político, gente. Só que não tem barganha. Ao contrário do que nós temos aqui, não tem barganha. As pessoas representam o povo. Voltando, eu falo, não vamos falar de política, mas não tem como. 6. A República da África do Sul apresenta a economia industrial mais poderosa do continente africano. A expansão da economia industrial da África do Sul apoiou-se em grande parte à exploração e no beneficiamento industrial de uma gama variada de recursos minerais energéticos no território sul-africano. Entre os setores industriais mais importantes do país destacam-se aí os vinculados à produção siderúrgica, que seria, no caso, ferro e aço, a metalúrgica e as indústrias automobilísticas, química, naval, alimentícia e têxtil, concentrados aí em grandes centros urbanos como Joanesburgo e Cidade do Cabo. Aí depois nós temos os exercícios, mas antes de entrarmos nos exercícios da página até a página 373, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre a BRICS, tá? Se é que me permitem. Também, se não me permitirem, eu vou detalhar do mesmo jeito, que é um assunto que eu sou apaixonado, tá? Então, assim, como que eu posso colocar para vocês? A coordenação entre Brasil, Rússia, Índia, China, né? Essa coordenação que nós chamamos de BRICS, a princípio BRIC, depois, com a introdução da África do Sul, BRICS, ela inicia-se de uma maneira informal lá no ano de 2006, tá? Então, com reunião de trabalho entre os chanceleres desses 4 países, né, à margem do que nós chamamos da Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde 2006, né, o acrônimo aí, BRIC, ele foi criado há alguns anos, né, pelo mercado financeiro, mas ele não se limitou a identificar 4 economias que estavam crescendo, ou seja, 4 economias emergentes. O BRIC, ele passou a constituir o quê? Um mecanismo, tá, de cooperação em áreas que têm o potencial de gerar um resultado positivo aos brasileiros e às populações dos demais integrantes. Tá legal? Então, assim, em 2011, a África do Sul, ela
visualiza o seu ingresso e ela passa a fazer parte do agrupamento. E aí acrescenta-se aí o S no acrônimo, agora chamado de BRICS. Convém lembrá-los, né, que desde 2009, o chefe de Estado e de governo do agrupamento, eles se encontram uma vez por ano, né? E aí, se eu não me engano, são 11, houve 11 reuniões de cúpula, né? No Brasil, em 2010, na China, em 2011, Nova Delhi, na Índia, em 2012, e assim por diante. Uma vez por ano eles se encontram em algum país. A última foi em 2019, aqui no Brasil. Desde a primeira cúpula, lá em 2009, como eu falei para vocês, o BRICS, né, a BRICS é o BRICS, ele tem crescido significativamente as suas atividades em diversos ramos, em diversos campos. Então, na área financeira, foi na área financeira, né, que os 4 países, né, passaram a atuar de forma mais concertada, principalmente na crise de 2008. Então, assim, no âmbito do G20, do FMI, do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial lá de Reconstrução e Desenvolvimento, eu chamo de BIRD para vocês, teve propostas de reforma das estruturas desses países, né? Estruturas de governança financeira internacional, ou seja, poderiam pegar dinheiro, uma linha de crédito com aumento do peso relativo dos países considerados aí emergentes na economia mundial, né? Então a cooperação intra-BRICS, cada um ajudando o outro, por isso que eu chamo de intra-BRICS, no setor financeiro, ele levou o lançamento de 2 primeiras instituições do mecanismo aí, mecanismo financeiro. O novo Banco de Desenvolvimento, NDB, e segundo, o Arranjo Contingente de Reservas, ACR, Agente Contingente de Reservas. A criação do banco visou a responder o problema global da escassez de recursos financeiros para melhorar a infraestrutura desse país. E o objeto, né, de arranjo do continente de reservas é assegurar a liquidez para enfrentar crises aí na balança de pagamentos dos países membros, porque você contrai uma dívida, você tem que pagar, tá? Então, quem tiver dificuldade de pagar, esses países se ajudam mutuamente. Não é uma benção? Então, em 2019, o Brasil ele exerceu a presidência do BRICS. Durante um período vai trocando a presidência, né? E aí você tem que criar um slogan. O Brasil criou lá o seguinte slogan: crescimento econômico para um futuro. Crescimento econômico para um futuro inovador. Então, nesse ciclo, foram priorizadas as iniciativas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, economia digital, saúde, cooperação no combate ao crime transnacional e aproximação entre os setores privados dos 5 países e o novo Banco de Desenvolvimento. Tá? A presidência do turno brasileira, ela organizou mais de 100 reuniões, né, ao longo do ano, inclusive 16 em nível ministerial aqui dentro, e a cúpula lá de Brasília, realizada em 13 e 14 de novembro de 2019, contou com a presença aí dos 5 chefes dos estados e de governo desses países membros do BRICS. Em 2020, né, a presidência do BRICS ela passa para a Rússia, que vai organizar aí a 12ª cúpula do agrupamento na cidade de São Petersburgo no último trimestre do ano. Mas voltando, quando eu falo que a BRICS ela não é, na postura de vocês lá atrás, né, que a BRICS ela não é um bloco econômico, ela não tem esse cunho de bloco econômico, de uma associação econômica, né? Ela procura ser como que eu posso, um grupo, como se fosse um grupo de WhatsApp, né? Sem muitas responsabilidades, obrigações e deveres, mas que procuram se ajudar
de todas as maneiras, porque eles sentem que eles se ajudando, eles podem afrontar, esse afrontar aí é um afrontar aí não literal, tá? Não literalmente falando. Afrontar, eu digo disputar com mais qualidade um protagonismo no cenário global, no cenário econômico global. Como assim? Porque a gente sempre ficou com o estereótipo de ser um país subdesenvolvido, fornecedor de matéria-prima, né? Então, o BRICS ele surge para fazer com que esses países se sintam realmente numa posição de destaque. E, obviamente, que para estar, né, não numa posição de destaque ilusória, uma posição de destaque de fato real, né? Então, assim, diante dessa perspectiva e das notas de todas as agências internacionais, a gente realmente até acredita que em 2050, até 2050, nós vamos ter um pool de coisas boas acontecendo, geradas pelo BRICS. Tá legal? Queridos, queridas, bonitos e bonitas, e os demais, esses que eu nunca esqueço, que eu tenho um carinho muito grande pelos demais, não só pelos bonitos como as bonitas, mas pelos demais também. Não esqueçam, então, de fazer as atividades aí até a página 373. Eu quero da aula 44, 45 e dessa aí, 40, não, da aula 43, da 44 e 45. Todas as atividades pontuadinhas, bonita, bacana. Não esqueça de colocar um nome, número e a série. Que mais? Ah, precisa mandar foto, professor? Não, não precisa mandar foto, não. No momento que eu fechar a nota do terceiro bimestre, né? Com a P1 e a atividade que nós vamos fazer na semana que vem, aí eu já peço para começarem a me mandar a apostila da onde nós paramos. Tá legal? Então, assim, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham aí todos uma excelente semana. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Ótimo fim de semana. E estamos juntos. Sempre. Tá legal? Tá aqui, né?